Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na liturgia do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. E hoje, a igreja proclama para nós, no início da celebração, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 19, versículos do 28 ao 40. Essa liturgia, nós temos dois momentos. O primeiro em que lembramos o momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém e é aclamado como rei. E depois nós temos a leitura da paixão de Cristo, o momento em que nós celebramos também a morte do Senhor. Essa semana que nós chamamos de Semana Santa, e essa celebração ela abre a Semana Santa, ela deve ser para nós cristãos um verdadeiro retiro espiritual. Um momento em que nós fazemos de profunda reflexão a respeito da nossa identidade como cristãos, a respeito do grande amor que Deus manifestou a nós quando Jesus Cristo morre na cruz por cada um de nós. O que Jesus fez por nós? A paixão de Cristo. O momento em que Ele morre na cruz para nos salvar. Nós temos várias celebrações, tanto litúrgicas como também dentro da paraliturgia, nós temos algumas celebrações. E isso tudo é para que, nesta semana, nós possamos ter a oportunidade de parar um pouquinho e fazer uma reflexão a respeito do mistério da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor, e também um momento que nós temos para repensar a nossa vida, olhando para Jesus, olhando para aquilo que Ele fez por nós, temos que olhar também para a nossa vida e também fazer aí um exame de consciência e pensar o que está bem, o que está mal, o que eu preciso melhorar, aonde está o campo necessário para a minha conversão. Eu gostaria agora, nesse momento, de falar apenas sobre um versículo do primeiro evangelho que nós lemos, que foi o evangelho que nós lemos aqui na porta. O evangelho começa assim: naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Jesus caminhava à frente. O que significa isso? Significa que Jesus é o primeiro. Se a gente pega os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo que nós devemos fazer neste mundo, todas as nossas ações, nós sempre temos que colocar Deus em primeiro lugar. É o Senhor que deve estar em primeiro lugar. Não pode ser pessoas, porque se for pessoas, elas vão conduzir os nossos atos, e aí se por acaso sai da igreja, a gente sai junto para acompanhá-las. E também não pode ser a nós mesmos, porque senão tudo que nós vamos fazer, nós estamos fazendo em primeiro lugar e pensando em primeiro lugar na nossa fama, na nossa glória, que é a vanglória. Tudo que nós vamos fazer seria apenas para que alimentemos o nosso ego. E na vida a gente não pode ser assim. Nós que somos de Deus, nós que somos de Jesus, temos que deixar Ele ir primeiro. É Ele que vai à frente. É Ele que está à frente da nossa missão. Todos nós estamos aqui neste mundo para fazer Jesus ser conhecido, amado, adorado, para que as pessoas que tanto precisam, porque existem muitas pessoas que precisam de Deus, possam ver que nós deixamos Jesus caminhar à frente da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que diz: Jesus caminhava à frente dos discípulos. Nós somos esses discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que ensina. O mestre é aquele que ensina os discípulos.
O professor é aquele que ensina o aluno, que direciona para o conhecimento verdadeiro. Nós devemos sempre olhar para a vida de Jesus, meditar a vida de Jesus e imitar as suas ações. Por isso que ao entrar na missa, ao ouvir a palavra de Deus, ou quando nós estamos em casa, estamos lendo o Evangelho, nós sempre temos que pensar das ações de Jesus, o que mais nos chamou a atenção. O que foi interessante para nós? O que naquelas ações eu fiquei impressionado com a forma com que como Jesus se comportou. E olhando para a vida de Jesus, nós temos que dizer, a partir de agora, eu quero imitar essas ações de Cristo. Santo Agostinho diz que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então nós precisamos a cada dia mais buscar esse conhecimento de Cristo, porque nós somos os seus discípulos, e o discípulo é aquele que segue o mestre. Depois, um outro ponto também sobre os discípulos, é que os discípulos não estavam sozinhos. Os discípulos de Jesus, com certeza, eles estavam em grupo. Jesus ia à frente, o grupo dos discípulos ia atrás, para falar da importância da comunidade, de vivermos em comunidade. É muito mais fácil a gente querer viver sozinho. É difícil a gente viver em comunidade. É difícil a gente viver em família. É mais fácil a gente ter o nosso próprio espaço e viver ali e comandar da forma que nós queremos. Mas para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, para que a gente possa crescer como pessoa, nós precisamos estar juntos. Precisamos caminhar juntos em comunidade. Tem um santo chamado São João Crisóstomo, que ele tem uma frase assim: quando os discípulos estão rezando juntos, o diabo treme. Para dizer da força que existe na comunidade. Nós que estamos vivendo em comunidade, nós que vivemos em comunidade, nós temos que saber que quando nós estamos juntos, nós temos mais força do que quando nós estamos sozinhos. E se nós temos uma missão, nós temos que trabalhar juntos. Aqui na igreja, na nossa família, com os nossos amigos, temos que buscar fraternidade, temos que buscar comunidade. Depois diz que Jesus estava subindo para Jerusalém, a cidade que Jesus Cristo foi crucificado, a cidade que Jesus Cristo morreu, que foi aclamado, mas depois que foi condenado e que morreu na cruz. A palavra de Deus também, lá, São Paulo diz para os colossenses assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Ou seja, eles estavam subindo para Jerusalém. Buscai as coisas do alto. E às vezes, buscar as coisas do alto faz com que nós tenhamos que ter esforços para subir. Se você pega uma subida, é mais difícil você chegar lá no alto do que se você estiver descendo. É mais fácil você descer. Mas Jesus Cristo disse para cada um de nós: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida neste mundo vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Então, esse exercício da subida, de se esforçar, de falar para Deus, não, eu vou melhorar, mesmo que para isso eu precise lutar para melhorar, esse esforço é necessário para cada um de nós. Todos nós sabemos aonde nós devemos nos esforçar mais, para melhorar mais, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Meus irmãos, que esse tempo, que essa Semana Santa, que essa Semana Maior, seja uma semana para que possamos meditar sobre a nossa vida, buscarmos as coisas do alto, buscarmos ser discípulos de Cristo, deixar com que Jesus caminhe à frente da nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.